Boa noite. O que Beethoven, Anita Malfatti e Stephen Hawking têm em comum? Além de terem sido consagrados pelo trabalho que desenvolveram, os três eram pessoas com deficiência. Beethoven ficou surdo aos 28 anos e foi o mais influente compositor da música clássica universal. Anita Malfatti nasceu com uma atrofia no braço e na mão direita e, com suas pinturas e ideias, impulsionou o modernismo brasileiro. O físico inglês Stephen Hawking sofria com a esclerose lateral amiotrófica, mal conseguia mexer a cabeça e tornou-se um dos mais consagrados cientistas do nosso século. Aqui, quase 24% dos brasileiros, o correspondente a 45 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Mas será que, assim como Beethoven, Anita e Stephen, estes cidadãos estão tendo a oportunidade de desenvolver toda a sua capacidade? E o acesso à educação, à cultura e ao mercado de trabalho? Para falar hoje sobre os desafios e superações para as pessoas com deficiência, convidamos Marcelo Pedrosa, arquiteto e especialista em acessibilidade; Jarbas Trindade, advogado e membro do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência; e Renata Tarubi, terapeuta ocupacional e professora de dança do ventre. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à Opinião Pernambuco. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Jarbas, eu gostaria de começar por uma coisa que as pessoas dão pouca importância, mas a gente sabe que é importante, que é o nome, não é? Por que as pessoas com deficiência devem ser chamadas pessoas com deficiência e não portadores de deficiência ou portadores de necessidades especiais, Jarbas? Boa noite. Na verdade, isso é uma discussão muito antiga, né? As pessoas com deficiência, elas sempre existiram na sociedade. Se nós vemos relatos antigos, como por exemplo a Bíblia, trata as pessoas com deficiência como deficientes, e aí com nomenclaturas como aleijados, como cegos e outros tipos de nomenclatura. As pessoas com deficiência já foram conhecidas como especiais, como várias nomenclaturas pejorativas e, claro, culturalmente utilizadas na época. No Brasil, as pessoas com deficiência elas eram conhecidas como pessoas portadoras de deficiência por causa da Constituição Federal de 1988, que adotou esse termo. Esse termo foi amplamente discutido no segmento das pessoas com deficiência e foi modificado porque o termo portador dá uma ideia de que você carrega alguma coisa e que depois você pode tirar das suas costas, não ter mais. E a deficiência não é algo que você carrega, é algo que está inerente à sua pessoa, enquanto pessoa com deficiência. O que lhe caracteriza mais é o termo pessoa do que portador. E aí a Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil em 2008, trouxe para o ordenamento jurídico nacional o termo pessoa com deficiência, sendo colocado na legislação brasileira através da LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, essa nomenclatura. Enquanto o termo PNEs, pessoas portadoras de necessidades especiais, é algo utilizado mais pelos professores, estando presente na legislação brasileira através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Uhum. E, Jarbas, você é pessoa com deficiência visual, já ia falar o termo errado. Mas você nasceu assim? Fala um pouquinho da tua história. Não nasci assim. Na verdade, eu sempre digo isso para as pessoas que estão ouvindo, e isso é muito importante. Nós não nascemos deficientes, às vezes nascemos, mas a diferença de vocês estarem como sociedade do lado de uma pessoa com deficiência na luta da gente ou não estar, vai depender muito de um acaso, de você se tornar uma pessoa com deficiência, ou, infelizmente, de ter um filho com deficiência. Porque a sociedade, ela precisa de acessibilidade, e a acessibilidade ela não é apenas para deficientes. Eu tive uma visão mais ou menos normal até os 22 anos de idade, quando no ano do vestibular eu tive um descolamento de retina e fiquei cego
e passei aí a ver o mundo de outra forma. Tem um livro de um padre chamado Thomas Gray, que ele coloca que a cegueira, especificamente essa deficiência, que é a cegueira, ela é uma morte para a vida que você tinha antes e um renascimento para um novo tipo de vida. Então você, na verdade, adquiriu, não é, essa deficiência. Marcelo, boa noite. Boa noite. Queria também que você falasse um pouco da sua história. Você é surdo, também você nasceu surdo ou não? Eu nasci ouvido e quando eu tinha 1 ano e meio de idade, eu tive a sequela meningite. Sim. A meningite tirou a minha audição, eu perdi 2 lados, eu tenho a pedra profunda e sequela bilateral, mas com o uso do aparelho auditivo e agora recentemente com implante, e ainda está no processo, mas com o aparelho auditivo eu tenho um grande ganho do estímulo e fiz fonoterapia, eu fiz musicoterapia e essa reabilitação eu desenvolvi dessa parte e consegui estimular muito. E eu também convivi mais para pessoas sem deficiência do que pessoas com deficiência a minha vida inteira. E agora, como eu sou militante da campanha Licença para que não ouve, mas se emociona. Que está escrito aqui na sua camisa. Que está em versão de inglês. Em inglês. Subtitles, don't hear, but getting emotion. É uma campanha que você luta pela adoção de legenda e agora também pela luta de adoção de janela de Libra. Sim. E também estou acompanhando as pessoas cegas na luta também para colocar autodescrição. Então, portanto, da minha vida pessoal, que eu estou mais agora pela militância da campanha, pelo trabalho, do emprego, como eu fui arquiteto, supervisor de fazer vistoria de adequação de acessibilidade e hoje eu estou analisando e desenvolvendo um plano na área específica de adequação de acessibilidade. Como funciona nesse processo? Como profissional, arquiteto e urbanista, eu faço uma análise de processo de projeto arquitetônico para aprovação da adequação de acessibilidade e de acordo com a lei, com portaria, com decreto. Na cidade do Recife, no Isso. caso, você trabalha na prefeitura. E você consegue me entender bem porque você faz leitura labial. Isso, faz leitura labial. Que as pessoas podem ter ficado em casa na dúvida como é que ele é surdo e está conseguindo respondê-la também. Então, ele tem o aparelho e, além disso, ele faz leitura labial. E você, Renata, você é professora de dança do ventre, é isso? E coordena um projeto chamado Dança Habilita, não é isso? Engraçado que, falando da motivação, eu sou terapeuta ocupacional, então, durante o meu curso de formação, eu tive contato com pessoas com deficiência, obviamente. Porém, a minha motivação para criar o evento, o espetáculo Dança Habilita, não foi por causa das pessoas com deficiência. Foi devido à minha gestação, a minha primeira gestação. Eu, inevitavelmente, precisei diminuir o meu ritmo de aulas e de apresentações, e aquilo foi a luz que acendeu. Como eu tinha muito contato com pessoas com deficiência durante o meu curso de graduação, eu fiquei me questionando. A gestação, ela é temporária, o bebê recém-nascido cresce e eu vou voltar à minha condição de conseguir dançar livremente, fazer as minhas programações. E a pessoa com deficiência que não é temporário, como que é esse direito de ter acesso à cultura, a teatro, à dança? E aí a motivação foi a minha gestação, mas eu tinha essa comunicação muito grande devido à minha graduação em terapia ocupacional. E aí eu despertei para criar esse evento que pudesse misturar pessoas com e sem deficiência e mostrar que é possível ter acesso à arte, à cultura e à dança. Braulio, a gente pode mostrar um trechinho? Vamos chamar então um trechinho para mostrar o trabalho de Renata para vocês.
Essa bailarina que está com você É Isete Nájila, ela é de São Paulo, amputada do braço esquerdo. Desde os 15 anos, ela teve um câncer de úmero e precisou amputar o braço. E hoje em dia, ela é profissional de dança, tem a própria escola dela em São Paulo. E é a segunda vez que ela veio para o evento, a primeira vez foi na segunda edição. E nessa quinta edição, ela estava presente também. Mas você também trabalha com cadeirantes. Que tipo de público você trabalha lá no Dança Habilita? Eu tenho um estúdio que se chama Ato Corporal, localizado na Torre. E lá no meu estúdio eu desenvolvo 2 projetos paralelos. A minha Companhia Árabe Dança Habilita, que aí eu tenho Luana Perrussi, que é uma bailarina com a síndrome rara, hipereplexia ou síndrome do sobressalto. E tenho Larissa Neres, que tem síndrome de Down. Somos em 5. Eu, Brenda e Dani Lisboa não temos deficiência, junto com Luana e Larissa. E eu tenho também uma outra turma, que é a minha turma de alunas, que eu chamo Cia Renata Tarubi, que eu tenho uma aluna, que é usuária de cadeira de roda, Nicole, que faz aula com a sua mãe, Vilaneida, é uma sintonia muito boa, mãe e filha. E aí eu tenho também Luzinalva, que teve um AVC, faz o uso de uma órtese de posicionamento, e mais 3 alunas monitoras que também são terapeutas ocupacionais e estão comigo discutindo o raciocínio clínico de como a gente pode utilizar a dança como uma prática terapêutica. Muito bom. Agora, Jarbas, na sua opinião, você é advogado, né? Na sua opinião, todos os tipos de deficiência que existem, porque são vários, né? Estão recebendo o mesmo tipo de atenção por parte das políticas públicas, dos governos? É uma pergunta interessante. Na verdade, a gente vive no Brasil um país que tem muitas leis. Para as pessoas com deficiência não é diferente. Nós temos uma legislação ampla, uma legislação vasta, um guarda-chuva jurídico que abrange leis tanto de acessibilidade arquitetônica, que é para deficientes físicos, de acessibilidade na comunicação e informação, para deficientes visuais, auditivos, intelectuais, e a legislação ela é muito ampla. O problema não é as leis que nós temos, o problema é que as leis que nós fazemos, nós mesmos não cumprimos. Dou exemplos claros. A questão da acessibilidade arquitetônica, nós temos a ABNT 9050, que é uma norma técnica emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que coloca todo o padrão de calçadas que deve haver em normas no Brasil e que deve ser aplicado. E as novas edificações, muitas delas não seguem isso. O poder público não deveria dar habites, nem deveria dar alvará de funcionamento para locais públicos e de uso público que não tenham acessibilidade, também fornecem. Então, as leis elas estão aí, mas infelizmente a lei não falta, mas elas não são cumpridas. E aí é de uma forma geral, né? Os deficientes visuais, eles são prejudicados por leis que não são cumpridas. Os deficientes auditivos, os surdos também. Os deficientes intelectuais, os deficientes físicos. Então, não é uma falta de lei e de direitos. É uma falta, na verdade, de interesse político de fazer com que as leis sejam executadas e cumpridas. Ok, vou precisar te interromper um minutinho. Vamos para um curto intervalo, hoje com um debate ao vivo sobre desafios e superações para as pessoas com deficiência. Voltamos já.